Olá, boa noite a todos. Hoje estou com grande prazer que eu posso contar com a presença de todos aqui no nosso webinar sobre alternativas de financiamento. Para quem não me conhece, eu sou Rafael Silveira, sou um dos cofundadores da MIT Falcone, atual diretor de operações e também consultor e sócio da Falcone. E quero falar aqui um pouco sobre o nosso convidado que vai nos conduzir ao longo aí dessa inicinho de noite, né? Sobre um tema tão importante, principalmente nos momentos que a gente vive atualmente, né? E os desafios que a gente vem encontrando. Então, o João Carlos é bacharel em Publicidade e Propaganda e Marketing pela Mackenzie, tem pós-graduação em Finanças e Gestão Financeira, CFM no INSPER, Estatística e Métodos Quantitativos em Harvard. Atualmente é sócio-diretor para desenvolvimento de negócios e operações na JM Lima, assessoria empresarial, e sócio fundador da JM Lima Digital. Atuou no Itaú, sendo head de marketing do Itaú Private Bank Global, Itaú Security Services, Itaú BBA, Itaú Asset Manager, sendo responsável por todo o ambiente de marketing. Passo agora a palavra ao João Carlos, conhecido como Johnny, para poder conduzir aqui a gente nesse tema que tão rico aí que a gente tem aqui hoje. Boa noite, pessoal. Obrigado, Rafa e toda a equipe da MID pelo convite. É um grande prazer fazer parte aqui desse encontro, dessa série de webinars. Acho que é uma oportunidade única para a gente poder trocar conhecimento, falar de alguns temas que às vezes não são tão triviais e que muitas vezes geram dúvidas no dia a dia, né? Acho que o meu objetivo aqui é tentar passar ao longo dessa nossa apresentação, desse nosso bate-papo, de forma bem breve, alguns capítulos, né, sobre a estrutura de financiamento de empresas, né, algumas cascas de banana que a gente acaba percebendo e, principalmente no momento atual, tentar trazer um pouco do contexto de mercado, que acho que isso é um pouco do que pode estar preocupando cada um dos senhores aí que tem interesse no tema, né? Então, mais uma vez agradeço a todo o time da MID Falcone pelo convite e por fazer parte dessa iniciativa. Bom, seguindo aqui, eu queria falar um pouco sobre uma estrutura básica de captação de recursos, e acho que isso eu vou pouco me ater durante essa apresentação, durante esse nosso bate-papo, a um pouco da teoria. Eu quero trazer muito mais um pouco da experiência prática que a gente enxerga dentro do ambiente de reestruturação de empresas que têm alto índice de alavancagem ou que precisam construir uma estrutura de capital para acessar aí novos recursos e principalmente como a gente lida com as pressões de caixa, as pressões do dia a dia no mercado nervoso, que é um pouco do que a gente está vivendo aí, independente dos segmentos, né? Falando um pouquinho da estrutura básica, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente entender um pouco da questão de contexto, né? Toda vez que a gente fala de captação de recursos, a gente sempre tem dois lados da moeda, né? De um lado, a gente tem um emissor ou uma empresa, né, que muitas vezes não tem o recurso ou não tem aquele capital para se aplicar dentro desse projeto ou dessa iniciativa. Então, tem ideias, mas não tem recursos, e com isso ela precisa desse recurso para adquirir bens, para produzir produtos ou para prestar algum tipo de serviço que rentabilize esse recurso. A ideia é que a empresa precise de um dinheiro para ser transformado em dois dinheiros, a título de exemplo. E do outro lado, a gente tem um investidor, que pode ser uma pessoa física, um investidor institucional, mas vamos trazer num contexto mais simplificado, uma pessoa física que tem o recurso, mas não tem ideias para fazer exatamente essa dinâmica de produzir riqueza. Bom, acho que isso, estando muito claro, isso é bem óbvio, a gente tem três tipos de mercado de captação de recursos. O primeiro que é o mercado de crédito bancário, e aqui eu estou de uma maneira muito simplificada, falando do ambiente que está dentro do radar do Bacen. Então a gente tem operadoras de cartão e assim por diante, mas
vamos falar sempre que tem um banco por trás disso, né, intermediando esses negócios, e aí, por conta disso, a gente acabou também tendo outros cenários, que são os bancos públicos ou agências de fomento, onde o intermediador dessa transação pode até ser um banco, mas você sempre tem a figura por trás do governo. E, por último, o mercado de capitais, que podem ser representados por alguns agentes, né, que tem como objetivo ou uma regulamentação ou dar as normas para aquela captação, ou para instrumentalizar, e aí tem várias formas disso acontecer. Então, quando eu falo do mercado de crédito bancário, basicamente o que a gente está falando, né? Para o investidor que está nessa ponta, a pessoa física, ele tem sensação de menor risco, né? Porque ele sempre está falando e está buscando fazer um investimento em um banco, né? O banco fica com spread, né? É ele que captura o resultado dessa intermediação. E para a empresa, do outro lado, a gente tem um aumento do custo, fora a questão da regulação. Nem tudo é possível dentro do ambiente bancarizado. Então, tem algumas regras bem específicas e que muitas vezes acabam por inviabilizar algumas iniciativas, alguns projetos. E aí, basicamente, como que funciona, né? De um lado, a gente tem um investidor que empresta dinheiro, dá recursos em troca de um CDB, é um dos instrumentos mais simples, ou uma letra financeira, né? E esse recurso chega até a empresa que assina ali um compromisso, uma cédula de crédito bancário, uma CCB, né? Quando eu falo do governo, é muito parecida a ótica, né? Tem uma sensação de menor risco por parte do investidor também, porém, no efeito governo, tem um efeito claro sobre contas públicas. E aqui, para o lado da empresa, tem um custo mais baixo, né, para o direcionamento desse recurso. Porém, ainda assim, tem premissas de que tipos de linhas, para que tipos de negócio, algumas iniciativas públicas em determinados momentos ficam mais aquecidas, em outros momentos não. E o funcionamento é muito parecido, né? Você tem o recurso, você tem um título público, né? O investidor, pessoa física, dá o dinheiro em troca de um título público e a empresa lá na frente recebe o recurso em troca de um contrato pode até ser uma CCB se for um banco público que está intermediando essa relação. E por fim, o agente financeiro, aqui a situação no mercado de capitais, a gente está falando de uma transação mais simples aqui, né? Onde você dá o recurso em troca ou de ações ou em troca de debêntures, né? Debêntures, eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas debenture vem do latim debentur, que é dever, né? Então, basicamente, é o que alguns dos senhores já devem ter ouvido em alguns bancos corporate, etc., né? Que gostam de usar uns terminhos em inglês, como você vai captar equity ou você vai captar debt, né? Você vai captar ações, você vai captar recursos que vão virar acionistas da tua companhia ou via dívida através, pode ser de um banco, de um fundo, e aí tem várias formas, né? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui, né? Quando eu traduzo isso para produtos, e aqui isso não é uma lista exaustiva, mas é para a gente tentar entender como que cada produto fica dentro dessa lógica, né? Então, por exemplo, para o mercado de crédito bancário, o mais comum, né, vocês vão ouvir muito, todos vocês já ouviram falar sobre leasing, sobre linhas de capital de giro. A época da pandemia a gente ouve muito do FGI, né, que foram linhas de capital de giro oferecidas para empresas. Hot money, e aí cada banco às vezes batiza de um outro nome, mas é aquele dinheiro que pode ser o do cheque especial ou aquele limite pré-aprovado que as empresas já têm. Empréstimos, e aí empréstimos de maneira ampla, podem ser com garantias, sem garantias, etc. Créditos rotativos, antecipação de títulos, e aí quando você faz com o banco, porque lá embaixo eu vou falar sobre FDICs, vendors, comprors, antecipação de crédito de câmbio, de crédito de exportação e assim por diante. Os bancos públicos tem várias linhas, né? Tem financiamento agropecuário, FINEM, que é para empreendimentos, BNDES automático, Finame agrícola, Moder Frota, Pronamp, enfim. Depois eu acredito que esse material deve circular, se não circular,
eu acho que é muito interessante para que todos que têm esse interesse navegar no site do BNDES, olhar para as linhas de opções de financiamento, são mais de 150 produtos que existem, né? E muitas vezes a gente não conhece quais são essas linhas, quais são essas opções, e se a empresa, né, se as nossas empresas estão elegíveis ou podem utilizar esse tipo de linha. Como tem linhas bem específicas, é importante que conheçam, que vão atrás, porque isso não vai ser nunca ofertado pelo banco público de uma maneira massiva, a não ser que seja via uma ação como foi a ação do FGI na época da pandemia. Então, pesquisem, tá? É importante. Mercado de capitais, e aí tem vários formatos, mas a gente tem as próprias debêntures, notas promissórias, tem a figura do CRI, do CRA, debêntures conversíveis, não conversíveis, securitização de recebíveis, que aí basicamente a gente está fazendo uma cessão de crédito, e aí eu estou falando aqui dos FDICs, né? Apesar da gente ter os descontos de títulos lá no mercado de crédito bancário, que é uma forma, aqui a gente está falando dos FDICs, que são instrumentos, são veículos que cresceram muito nos últimos anos em termos de forma de antecipação de recebíveis e de desconto de duplicatas, desconto de títulos, de comissárias e de operações clean, operações de fomento para a produção, no caso principalmente de indústrias, que é o antigo, na verdade é o fomento mercantil, né? Só para vocês terem uma ideia, em termos de FDICs, hoje, segundo a CVM, a Ambima, tem algo como 1.200 FDICs no mercado. É claro que nem todos têm um fim de antecipação de recebíveis, mas a gente vê um mercado e vive num momento de ampla expansão, então aqui tem excelentes alternativas dentro do mercado de crédito para se buscar captação de recursos. E aí tem outros produtos também aí um pouco mais complexos, um pouco mais sofisticados. A gente está falando de Project Finance, de Nodes e de outras captações que geralmente estão mais acessíveis a clientes mais estruturados, grandes, com um volume representativo, e aí geralmente as áreas de IB, né, de Investment Bank, que vão atrás, provavelmente, das empresas de vocês para buscar fazer uma construção de algum tipo de produto nesse sentido. Então, acho que aqui a gente passa de uma maneira muito rápida sobre essa estrutura básica do mercado financeiro, e isso é importante entender, porque por mais óbvio que pareça, e todos os senhores com certeza já ouviram falar, conhecem desses produtos, mas eu vou falar sobre direcionamento também, e onde a gente vai buscar a captação de recursos, e isso é importante porque no processo de elencar qual que é o player e qual mercado vai se buscar esse recurso, é importante que a gente entenda em que arena a gente vai buscar, tá? Porque elas têm regras mais específicas ou não. Falando de cronologia, e aqui eu entro num segundo tópico, é uma parte um pouco mais densa do nosso encontro hoje, e por favor, gente, se algum termo não ficar claro, tá? Podem me interromper aí para a gente sanar alguma dúvida de entendimento, tá? Basicamente, eu gosto de dividir o processo de cronologia para uma captação de recursos e sempre recomendo que clientes, CFOs, acionistas, empresários, olhem desta forma, bem pragmática para uma captação de recursos, que é a pré-captação, a captação em si e o que você vai fazer pós-captação, né? Onde você vai aplicar efetivamente esse recurso, né? Quando eu falo da pré-captação, é importante que aí o profissional que está buscando esse recurso entenda de forma muito profunda e principalmente crítica, gente. Principalmente no momento que a gente está hoje de restrição de crédito, de alto nível de endividamento de outras empresas. Então, todos aqui vendem para alguém. Então, quando a gente está no mercado mais endividado, a gente precisa olhar de forma mais crítica, mais isenta, qual que é a real necessidade e objetivo que a empresa tem ao se buscar uma captação de recurso, né? E, se possível, contar com algum advisor externo, né? É o que eu sempre digo para que
em alguns encontros, né? O banco, no final das contas, ele é parte interessada nessa disponibilização de crédito, né? Lembra que ele fica com o spread. Então, é importante que você entenda que sempre, por mais que tenha uma análise profissional e todos os bancos aqui têm um critério bastante rigoroso para liberação de crédito, há um interesse comercial, né? Então, é importante que você entenda que nem sempre aquilo que está sendo oferecido para uma real necessidade e se você efetivamente precisa daquilo, né? São as perguntas básicas que eu recomendo para qualquer cliente, né? O que você vai captar, para que você vai captar, por quê e como, né? E todas essas respostas têm que ser muito simples e muito diretas, tem que ser quase binário, né? E aí é o que eu digo, né? A sua análise de crédito, seja você um CFO, um diretor financeiro, ou até mesmo como acionista, como empresário, ela precisa ser mais criteriosa e mais detalhada do que o parceiro financeiro. O que isso quer dizer, né? Muitas vezes a gente se depara com necessidades, mas será que eu estou fazendo a análise desse crédito de uma maneira um pouco mais criteriosa do que o banco? Porque, veja, o melhor cliente para o banco, e eu posso falar isso com bastante tranquilidade, é aquele cliente que capta recursos, tem produtos de investimento, né? Então, os senhores já devem ter sido assediados por alguns bancos mercantis de primeira linha ou de menor tamanho, oferecendo produtos onde ele dá um crédito, mas ele fica com uma parte retida em investimento. Melhor produto para o banco. E se você é aquele cliente que atrasa alguns dias, melhor ainda, porque ele está ganhando o spread da operação e mais uma taxa de multa, juros e etc. sobre o seu atraso. Então, o que eu recomendo, né? Olhem de forma responsável para a tomada do crédito, né? Antecipem os riscos, considerem o cenário o mais pior possível, no sentido de, ok, muitas vezes a gente vai captar para fazer um investimento. Trabalhem com o cenário conservador um pouquinho para baixo, porque se tudo se realizar conforme o planejado, ótimo, sobra mais recurso dentro do caixa da companhia, você vai liquidar a sua posição de endividamento mais cedo e vai ser melhor para todos. Porém, se ficar ruim, né, e você não previu, não é o banco que tem que ter essa responsabilidade, né? E é algo que eu digo, né, para todos, que dinheiro não é problema de nenhuma empresa, a não ser que a sua empresa seja um banco. Porque o produto do banco é o dinheiro. Se você tem uma indústria alimentícia que faz suco de laranja, teu problema é laranja, teu problema é embalagem, teu problema é suco, teu problema é dentro da indústria. Teu problema não é dinheiro. Então, o que eu digo é, se a sua necessidade de captação é para fazer frente, seja a liquidação de obrigações ou algum tipo de passivo que é de cunho operacional, é fundamental você entender e corrigir esse descompasso na origem, trabalhar na causa, né? E não necessariamente empresas em crescimento de faturamento não significa aumento de resultados, né? Algo, inclusive, que todos olham, né, dentro do processo da trilha da MIDI. Eu não sei o status de cada um e qual é o momento aqui, mas é muito do que preconiza a trilha, né? Olhar para a rentabilidade, olhar para a liquidez, olhar para o endividamento, olhar para a atividade. Então, tudo isso também é discutido dentro da trilha da MIDI Falcone e é algo que eu, como sócio de uma empresa de reestruturação e estruturação financeira, sempre trabalho com um foco na causa daquele determinado problema que levou àquela captação de recursos, pensando aqui em um problema. Pensando em uma oportunidade de mercado, o critério precisa ser ainda maior, né? Por que eu digo isso? Considerando a experiência que a gente já tem em alguns casos, tanto de reestruturações quanto venda de parte das empresas ou de compra, de aquisições, né, de M&A de parte de companhias, o processo de se buscar e de se ganhar sinergia e de se ganhar resultados
numa operação de M&A, ele é muito complexo, né? Até a gente brinca com alguns profissionais do mercado, né, que muitas vezes isso pode ser a soma de uma empresa mais outra empresa dá 0,75 empresas. Então é muito importante, é só uma brincadeira, mas porque o processo de avaliação de ganho de sinergia para oportunidades de captação de recursos para uma alavancagem de resultados via M&A também é muito mais complexa, gente. E aí, trazendo um pouco de contexto do mercado, e aí é que eu estou dando um viés até próximo de agosto, né? Como que a gente vivia? A gente vivia um mercado extremamente líquido, gente. Tinha altíssima liquidez de mercado, possivelmente vocês devem ter sido assediados por diversas instituições financeiras aí, querendo oferecer linhas disponíveis, formatos mais variados possíveis, mas o que a gente via enquanto empresa que olha para um mercado mais estressado, é de empresas com dificuldades financeiras que estavam captando recursos, né, estavam aumentando os seus endividamentos, buscando recomposições simplesmente para tirar o problema da frente, né? A gente via ali vários casos e acompanhou, né, alguns cases que chegaram até nós, não aqui da mídia, mas enquanto JM Lima, né, de algumas invasões patrimoniais, muitas vezes até do acionista. Então o custo do dinheiro parecia atrativo, tinha operações de intercompanies, ou seja, entre companhias de um mesmo grupo econômico, que criaram grupos econômicos que estavam alavancados no final. Então a gente tinha uma balança crescente de empresas com dificuldades financeiras, mas o problema meio que estava estancado porque o mercado estava líquido, né? Do outro lado, a gente tinha menos empresas, mas que estavam pagando um pouco dessa conta, empresas estabilizadas e com boa liquidez, né? E aí essas empresas cresceram muito, formaram grupos às vezes maiores, mais sólidos, rentáveis, naturalmente crescendo ali com as barreiras estratégicas para outros competidores. Então, possivelmente, os senhores que estavam crescendo com a empresa, estavam vendo um grau de solidez no mercado, também viram outros concorrentes ou colegas também crescendo de forma robusta. Porém, o mercado inverteu, né? Hoje, na verdade, a gente tem uma baixíssima liquidez do mercado, empresas extremamente alavancadas e grandes empresas, grandes grupos. É só pesquisar rapidamente na internet o índice de empresas que estão pedindo aí recuperações judiciais, instrumentos jurídicos para renegociar suas dívidas, grandes grupos também com estruturas que estavam alavancadas, mas aí quando a gente tem o efeito dominó, né, de aumento de taxa de juros, redução de renda, diminuição do consumo, aumento do desemprego, a gente começa a ter um cenário aqui bastante complexo, né? Então hoje a gente vê uma quantidade grande de empresas que têm estruturas deficitárias e que estão próximas de um deadline ali do endividamento e não conseguem mais fazer novas captações para poder fazer a frente e alongar o passivo, né? E as empresas do outro lado, estabilizadas e que têm boas liquidez, estão sofrendo com a manutenção da operação de uma maneira mais sólida, né? A gente está vivendo uma mudança de ciclo econômico e hoje o que a gente precisa é ser muito resiliente e acompanhar muito de perto e fazer ajustes constantes, gente. Eu não sei qual era a política de cada um aqui dentro do processo de construção de orçamentário, de revisar metas, etc. O processo e a trilha da MIDI, ele é ótimo para criar essa disciplina de acompanhamento e de ajustes, mas isso não é mais um diferencial, isso é obrigatório para que você consiga ter eficiência, ter operações leves e que buscam aí ter o melhor resultado possível no final, na última linha, que é o que importa, né? E também, hoje a gente passa por um momento de redução de operações porque o custo do dinheiro está muito mais alto, né? Então, acho que é só um contexto aqui do que a gente está vivendo no mercado. Depois posso responder algumas perguntas também.
Avançando, o que eu digo, né? Dentro daquelas perguntas que eu mencionei no começo, o que, para que e por quê, né? O que você vai buscar ao mercado, né? Será que o problema da empresa é só dinheiro? Falamos disso, né? Será que uma nova tomada nesse sentido para resolver esse problema que se apresenta agora não foi feito anteriormente na história da companhia, né? E para quê, né? Qual é o destino desse recurso? Onde que ele vai ser aplicado? Né? Ele vai pagar o quê para quê? Para quem? Qual que é o aging dos teus vencidos? Quais são os riscos? Se eu estou falando de um endividamento, né? de uma empresa alavancada, mas que não seja, ok, qual é o destino desse recurso? Quais são os riscos? Né? A gente pode estar falando de um caso aqui de vocês, de uma empresa que está super confortável, estabilizada e está fazendo uma captação para um aumento de uma linha, pensando num crescimento e em abocanhar uma fatia do mercado que foi deixada para trás por algum concorrente que não fez a lição de casa financeira. Mas quais são os riscos, né? Imagina que é uma questão de contexto. Então, você pode estar bem posicionado, mas será que o teu fornecedor que vai entregar aquele teu equipamento está bem posicionado? Ele está ele tá fazendo a lição de casa? Porque muitas vezes você pode captar esse recurso, um recurso que custa mais caro hoje do que já custou, vai comprar uma máquina, vai importar um equipamento, mas qual a garantia que você tem? Será que a única forma é você pagar sem ter essa linha ainda instalada? Ou será que dá para fazer uma composição diferente, né? A questão aqui, gente, é que a gente precisa ter um olhar para crédito da mesma maneira que os bancos e as instituições financeiras também têm. Tá? Então, para quem é CFO, quem está sentado na área financeira, ou para quem é um empresário e que acompanha a área financeira no dia a dia, é fundamental que a tua área de crédito, que dá crédito, seja ele crédito para um cliente no pagamento da fatura com um prazo, ou seja, no crédito no sentido de você pagar um cliente, um fornecedor, perdão, para receber uma determinada matéria-prima, essa avaliação de crédito ela precisa ser constante. Ela precisa ser constante porque é só a gente olhar para a mídia, para grandes grupos que estão passando por dificuldades. Então, ninguém está isento e ninguém está imune a qualquer tipo de dificuldade financeira. Tá? E, por fim, por quê, né? Por que você precisa desse recurso? Qual que é a necessidade de se aumentar o endividamento da companhia? Porque toda vez que a gente capta um recurso, a gente tem uma conta nova para pagar. E qual que é, e o que você faria sem essa possibilidade, né? Se você não tivesse acesso a esse recurso, né? E aí, basicamente, eu divido aqui o nosso bate-papo em duas coisas, né? Em dois grandes objetivos. Então, hoje a gente está captando recurso para vou chamar aqui de socorro de fluxo de caixa, ou para uma oportunidade de investimentos, né? Socorro de fluxo de caixa, esse é o mais comum, né? E também é o mais perigoso, porque geralmente você está fazendo uma captação para socorro emergencial de fluxo de caixa, porque tua operação ou está com uma margem negativa, ou ela está com uma margem insuficiente para bancar toda a tua estrutura. E aí você precisa trabalhar na causa, né? Trabalhar na dor, efetivamente resolver o que está descompassado ali dentro da tua estrutura econômico-financeira. E aí é importante que a gente também tenha o olhar além do resultado, né? O olhar além do regime de competência, que a gente tenha que olhar para o regime de caixa, né? Porque são coisas distintas e que eu já vi em vários casos corroer completamente o resultado da companhia, uma visão única e exclusivamente para o regime de competência sem olhar para o efeito caixa que isso acontece, né? Eu não sei quantos aqui têm grandes clientes, né, que pagam com aqueles prazos que eu diria que são prazos quase que venenosos, né, gente? Prazos de 90, 120, 180 dias, né, de alguns dos nossos clientes aí, né? Tudo bem, do ponto de vista de competência, a tua operação pode estar fechando. E do ponto de vista de fluxo de caixa, né?
Você paga hoje uma mercadoria, ou paga, tem 30 dias, mas você vai receber em 120, 150, 180 dias. E o custo do dinheiro, né? Taxa de juros antes era 3% ao ano, agora é 14%. Então, como é que a gente... Quem ajustou todo o processo de precificação, de margens, quem faz esse acompanhamento? Né? E, por último, a oportunidade de investimentos, né? O segundo bloco aqui. Que essa daqui é uma rúbrica muito bem-vinda, porém ela precisa de um estudo de viabilidade, gente. E um estudo de viabilidade profundo e que justifique o endividamento versus esse benefício que vai ser gerado dentro da operação. Né? Existem linhas específicas, tanto linhas incentivadas quanto linhas em bancos, no mercado de crédito, mas aqui esse estudo de viabilidade ele precisa ser um estudo mais aprofundado do que só um business plan. Né? Precisa ter um estudo de olhar para o custo do dinheiro, o efeito caixa desse recurso, como vai ser dado esse crédito para o teu cliente dentro dessa linha de investimentos e assim por diante. Tá? Bom, eu acho que aqui eu encerro, nesse último bloco, a pré-captação de recursos. Aí vamos falar um pouquinho sobre, efetivamente, a captação de recursos. Né? E aqui, eu acho que o recado é que cada instituição financeira tem um perfil mais adequado ao seu cliente e a busca por aquele recurso. O que eu quero dizer? Né? Todos aqui, possivelmente, têm relacionamento com instituições financeiras, sejam eles bancos, fundos, FDICs e assim por diante, bancos públicos e assim por diante. Não dá para imaginar que um banco privado vai ter uma linha incentivada do governo. Da mesma forma que não dá para falar que uma operação de FDIC, de um fundo, né, no mercado de capitais, vai conseguir dar um recurso a longuíssimo prazo. Então, isso é muito importante, gente, porque por mais que a gente tenha um relacionamento, tenha uma proximidade com determinada instituição financeira, é importante que você entenda quem que é o parceiro mais adequado, né? Não é à toa que eu comecei por aquela estrutura, para a gente entender, basicamente, em que mar a gente vai navegar ali e quem tem mais apetite a risco, né? Como que funciona cada casa. Porque, muitas vezes, quando a gente está falando de uma oportunidade de investimento, o tempo ele é importante, ele é fundamental para que a gente tenha assertividade e não perca aquele deal, aquele negócio que está ali se apresentando. Mas quando é num socorro de fluxo de caixa, o tempo ele é mais emergencial ainda, ou seja, tem que ser efetivo. Né? E aí é o que eu digo, né? E recomendo para as estruturas, para as áreas financeiras, né? Fazer um mini diagnóstico, né? E validação do entendimento dessa necessidade de captação de recursos, né? Quais são as melhores opções, quais são os prazos, comparar, né, gente? É fundamental buscar fazer esse leilão, fazer essa negociação arrochada, principalmente quando a gente tem um custo de dinheiro mais alto, né? E aí, falando um pouquinho de prazos, né? Basicamente, o que eu quero dividir aqui, né? Linhas de curto prazo, linhas de médio e de longo prazo, né? O que são linhas de curto prazo? Geralmente, aqui eu estou falando do mercado, eu vou tentar traduzir o curto prazo como uma linha de fomento. O que é uma linha de fomento? É uma linha de até 30 dias, né? Que geralmente a gente faz para atender um grande pedido ou uma necessidade adicional que não estava previsto dentro do teu orçamento. Né? E qual que é o foco aqui? É buscar esse recurso para se comprar matérias-primas, insumos, os recursos necessários, no caso de uma indústria, né? Para se transformar isso e se ter a liquidação dentro do prazo de produção do teu negócio. Médio prazo geralmente está associado a garantias, gente. E aí as garantias, isso é muito importante e tem algumas sombras aqui de entendimento, né? Nenhum banco, apesar de alguns terem, né, nenhuma instituição financeira está dando um crédito em função da garantia, apesar de alguns se comportar dessa forma, né? A garantia, ela tem que servir, e isso é importante que esteja incutido aqui dentro de vocês que são financeiros, acionistas, empresários.
a garantia ela tem que servir como um conforto de crédito, né? Ela vai ser um colchão de garantia para que, se algo der errado dentro daquele fluxo projetado, essa instituição financeira garanta aquele recurso que foi emprestado, né? E aí, geralmente, aqui o mais comum, né, são imóveis, a securitização, antecipação de contratos, de equipamentos. A gente tem sales leaseback, né, que é você faz a venda, toma o recurso e paga um aluguel, com a opção ou não de recompra ao final. Mas aqui, qual que é uma das primeiras cascas de banana que eu menciono, né? Cuidado com as misturas patrimoniais, gente. Quando tudo tá bom, quando o mar tá azul, é muito tranquilo, e é muito normal, né? Uma instituição financeira pedir o aval dos sócios, o aval da holding patrimonial, um determinado bem, o imóvel da família, uma fazenda, a fábrica ou qualquer coisa do tipo, né? Ou às vezes um aval cruzado, né? Uma empresa X que precisa captar um recurso, o aval é a outra empresa. Gente, muito cuidado com essas misturas patrimoniais, porque é o que eu digo quando a gente faz para alguns clientes que passam por dificuldades e que deram, né, o acesso ao patrimônio, né? Quando você abriu o banco não obrigou você aquilo, apesar dele colocar muitas vezes como a forceps, né? Olha, eu só te empresto esse recurso se você me der tal garantia. Mas a partir do momento que você deu aquilo em garantia, o entendimento que você precisa ter é que aquele imóvel ou aquele bem não é mais teu. E se algo der errado, você vai perder. E isso eu digo com muita transparência, porque uma vez feita a mistura patrimonial, dado o acesso a uma determinada instituição financeira, a um aval dos sócios, ao aval de uma holding patrimonial ou qualquer coisa do tipo, nunca mais será desfeito esse caminho, né? E aí, em um momento de crise, um momento de reestruturação que precisa ser um pouco mais pesada, você infelizmente não consegue desfazer mais isso, tá? Então, cuidado com essa questão das garantias, tá? E aí, longo prazo, que aí eu estou falando de operações estruturadas, né? Basicamente, eu estou falando da construção de um instrumento financeiro, né? Que geralmente não é um produto de prateleira, né? E pode ter a composição de várias garantias, de vários instrumentos ou de contratos específicos, ou até mesmo a construção de um fundo dentro da própria companhia. Nós já participamos aqui de empresas que tinham um caixa disponível e que criaram suas estruturas de FDICs para antecipar os recursos dos próprios fornecedores. Ou seja, há formatos aqui, até dentro de você construir um fundo seja para captação de recursos ou para rentabilizar o patrimônio de outra forma, ou construir veículos diferenciados para uma captação mais estruturada, né? Seja com deslocamento de imóveis, criação de fundo de participação, fundos imobiliários, assim por diante. Aí tem uma série, aí basicamente a gente está falando de um mercado mais customizado, né? E a captação de recursos, falando de alguns players, né? Eu vou falar dos principais aqui, mas eu vou falar de bancos, FDICs e fintechs, né? Bancos são grandes estruturas com diferentes tamanhos, né? Geralmente tendem a ser mais baratos, mas com baixíssimo apetite a risco. E hoje, no momento atual, baixíssimo mesmo, né? Quase nenhuma customização, com exceção aí para o mercado do corporate, do ultra large, que são os clientes ali do investment bank, né? FDICs, né? Os FDICs que são estruturas que ganharam corpo, eu mencionei isso no início do nosso encontro, ou securitizadoras, são estruturas menores, mais flexíveis e com políticas de trabalho muito heterogêneas. Então você tem FDICs que gostam de trabalhar muito com o segmento de laticínios, você tem outros que trabalham muito no setor de metalurgia, outros que trabalham em serviços, o outro em construção civil e assim por diante, né? São estruturas geralmente mais rápidas e elas podem até ser mais baratas que bancos pela agilidade que ela entrega. Mas aqui, gente, precisa de um bom conhecimento de mercado,
né, navegar nesse universo, navegar no mundo de FDICs, ele é para pouco. Você precisa conhecer e precisa ser muito bem escolado para que você não tenha um custo financeiro muito elevado, né? E aí, fintechs, apesar de fintechs não ser nenhuma novidade, são estruturas ainda muito incipientes, né? Não tem uma regularidade no mercado. Pensando aqui no segmento, na empresa de vocês, elas geralmente podem estar próximas ou são estruturas derivadas de bancos ou de fundos, são muito tecnológicos, são muito rápidos, mas não consegue atender a maioria das empresas que tem algum tipo de desestruturação ou descompasso na área financeira e nem conseguem oferecer captações de médio e de longo prazo. Geralmente vai ter um ticket muito baixo, com baixíssimo risco, então estou falando que ela atende um universo muito pequeno de empresas médias, né? E essa é uma dificuldade da empresa média, né, gente? É que a gente tem necessidades dos grandes, mas o custo do recurso não é do grande, né? O custo do recurso ele é muito alto. Por isso que a gente precisa conhecer essa matriz de companhias, de empresas, de fundos, de bancos, de instituições financeiras em geral, para que a gente capte o melhor recurso no melhor momento e da maneira mais rentável possível para a própria companhia, né? E algo que é bem simples, né, que toda empresa, né, busca o incremento da produção ou socorrer um fluxo de caixa ou alavancar os seus resultados, fazer investimentos, e do outro lado o investidor sempre está olhando para a possibilidade do aumento de um risco compensado por um retorno maior para os acionistas do banco, do fundo ou da carteira, né? Então, acho que é como a gente tem que enxergar também essa equação, né? O investidor sempre quer aumentar o seu risco, desde que ele tenha um retorno compensado por aquilo que ele está aportando de capital. E, por fim, a pós-captação, basicamente, aqui a gente tem alguns pontos, efetivamente o acompanhamento da utilização daqueles recursos, né? Então, sejam eles de curto, de médio ou de longo prazo, é como a gente vai, dentro da estrutura financeira da companhia, gerir esse recurso para que ele efetivamente seja aplicado naquele desenho das etapas anteriores da pré e da própria captação, né? E aí, falando um pouquinho de como que a gente faz, né, pontos de atenção e como que a gente capta linhas melhores, né? E é um recado que eu falei bastante, mas volto a repetir, né? Dinheiro não é solução, né? A não ser que você seja o dono do banco ou do fundo, né? Mais dinheiro, mais dívidas. Oportunidade e problema, sempre olhar isso em consideração, né? O risco-retorno. Então, muitas vezes, quando o investidor, como instituição financeira, entende que sua empresa é uma oportunidade, você tem que entender que você tem uma oportunidade nas mãos de transformar esse recurso, mas você precisa conhecer quais os riscos que ele está enxergando no seu próprio negócio, né? E para quem não é o acionista da companhia, está aqui sentado numa cadeira muito importante que é a da área financeira, pensar como o dono do recurso, né? Muda completamente a árvore de tomada de decisão, né? Porque o crédito ele sempre é dado para a companhia, para a empresa, muitas vezes para o acionista, para o empresário, né? Mas e se der errado, né? Se der errado, como que você faz para olhar para essa captação de uma maneira um pouco mais criteriosa e mais cuidadosa, para se você efetivamente tiver um problema, como que você vai sair dele, né? E aqui o cuidado, né? Alguns erros em operações, né? Da exceção virar regra, né? Então, aquela operação que seria uma captação spot, então, putz, eu tenho uma oportunidade para atender um pedido de um cliente ou para fazer um pequeno socorro ali por algo que deu errado, e isso começa a virar de forma recorrente. Aí eu dou o exemplo, né, do fomento que vira cheque especial, ou seja, você capta aquele recurso, paga aquela conta, sai daquela dívida rapidamente, legal, daqui a pouco você precisa captar de novo esse recurso. Tem alguns compassos, gente. A gente precisa atuar na dor, né? Atuar na causa. Os números não mentem, né? Endividamento adicional nunca vai resolver o problema da empresa e vai gerar mais passivo. Parece óbvio, né? Mas é o que eu digo, né? Não importa se você compra mais, fatura mais, se o teu cliente é super sólido, etc.,
eu dou um exemplo, se você comprar um lápis por 5 e vender por 4, dá prejuízo, né? E a conta, ela precisa fechar depois do EBITDA, né? Que é um pouco do que a gente falou sobre caixa e competência, né? No final, a empresa tem que dar lucro, tem que ter dinheiro no banco, tem que ter dinheiro no caixa e na tesouraria, senão não faz sentido, né? E aí, outros pontos, né? Crédito irresponsável, a gente precisa tomar cuidado, principalmente para quem está numa posição aqui um pouco mais privilegiada, né? E eu, falando com a experiência de atuar numa consultoria que já fez mais de 150 recuperações judiciais, mais de 100 processos de turnaround, né? Eu nunca vi nenhuma empresa que teve restrição de crédito e que está passando por dificuldades financeiras por conta do seu alto grau de endividamento, porque ela não tinha crédito. Então, ela pode ter outros problemas, ela pode não ter uma carteira de clientes muito eficiente, ela pode ter falta, né, de nutriente, né, falta de recursos para alavancar os seus resultados, mas ela nunca esteve endividada, né? Então, ficar atento às opções que aparecem no mercado, né, e olhar de uma maneira mais objetiva e tentar realizar o máximo com os recursos que são oriundos do próprio resultado positivo da companhia, sejam eles investimentos ou aumentos, expansões e assim por diante. E outra coisa que eu falo, né, e que às vezes a gente acaba esquecendo, é que os acionistas têm sim fins lucrativos, né? E aí, para quem é empresário, acionista aqui das empresas, não é porque a sua empresa, que a empresa é sua, né, que você tem cotas ali, que o seu capital ele não precisa ser remunerado, né? E essa remuneração do acionista é que eu estou falando de dividendos, né, ao final, né? Não é pro labore, né, gente? Não é aquela retirada mensal, etc. Não, estou falando de resultados no final do ciclo, seja ele semestral ou anual. A retirada de dividendos, ela em tese deveria ser a maior do que de terceiros, né? Porque quem é empresário aqui assumiu o risco da própria companhia, do negócio, mais o custo de oportunidade de não realizar esse investimento em uma outra opção de investimento, né? Então, se você, empresário, está constantemente colocando recurso ou não está recebendo os dividendos, tem algo descompassado. Então, você precisa atuar de maneira, ainda que tua empresa esteja fechando no positivo, você esteja com um nível de endividamento baixo, tenha caixa, etc., mas tá sendo, o capital do acionista está sendo remunerado da maneira como deveria, né? Em si, acho que essa parte de cuidados em operações é um pouco do que eu queria trazer.